Pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo aqui do canal, a nossa segunda aula, que hoje iremos aprender um pouco sobre o artigo 2º do Código Penal. Antes de começar a aula, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui. Você que está me assistindo, você já se perguntou o que acontece quando uma nova lei penal entra em vigor? Já parou para pensar sobre isso? Sobre esta possibilidade? Em relação a isso, será que essa nova lei penal pode afetar casos passados? Será que um crime pode deixar de existir? Enfim, é sobre isso que iremos falar hoje. Interessante, né? Interessante. Lembrando que a aula aqui vai ser uma aula rápida, resumida, tá bom? Porque este é o intuito do meu vídeo e é como a forma que eu quero transmitir as aulas, tá bom? De uma forma rápida, simples e que possa ser, de certa forma, entendido por todos que me assistirem. Então, hoje vamos estudar o artigo 2º do Código Penal, tá? As de costume, eu já escrevi aqui toda a aula já está feita, tá? Então, eu já deixei aqui embaixo. Porque aí fica mais rápido para fazer a aula, não preciso ficar escrevendo, tá bom? Então, apesar da aula ser curta, o que eu escrevi aqui, que é uma forma resumida, apesar disso, demora para fazer, porque eu preciso dar aquela estudada, pesquisar um pouco, alguma coisa. Enfim, escrever tudo, tá bom? Para ver se não tem nada de errado. Caso tenha algo de errado, eu peço aqui desculpas e vocês podem me corrigir, tá bom? E então vamos começar a nossa aula, tá? Então vamos tratar hoje do artigo 2º do Código Penal. Aqui a introdução, eu já vou dizer aqui o que diz, o que está escrito, o que diz o artigo 2º do Código Penal. Diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Olha, isso daqui até complementa ali um pouco do vídeo anterior, correto? Que foi até algo que eu falei na questão da retroatividade da lei penal, da irretroatividade da lei penal. Bem, é claro que também vai complementar porque o artigo 2º do Código Penal, então assim vai. Então, e o que significa isso que eu acabei de ler? O que significa o artigo 2º desse caput? Significa que duas coisas. Então aqui, ó, vamos ver o lado esquerdo primeiro. Se uma nova lei torna um crime inexistente, ninguém mais pode ser punido por ele. Então, aqui eu resumi de forma bem básica, tá? Não tem nem muito o que eu dizer mais sobre isso. Então, se uma nova lei torna um crime inexistente, é claro que ninguém mais pode ser punido por aquilo que era lei, tá? Que era crime, no caso, desculpa, que era crime. Ó, e agora, quem já estava preso por aquele crime que deixou de ser crime, é o seguinte: quem já estiver preso ou condenado pelo crime deve ser beneficiado por essa nova lei, tá bom? Que aqui tem até a questão da abolição crimes que nós vamos falar aqui de forma rápida. Então, o resumo rápido aqui, que eu já escrevi: lei penal não retroage, exceto para beneficiar o réu. Isso daqui é o princípio da retroatividade penal, tá bom? Então, em regra, a lei penal não vai retroagir. Mas se for para beneficiar o réu, vai retroagir. Se um crime deixa de existir, todas as condenações anteriores são anuladas. Agora nós vamos aqui, ó, o exemplo prático para fixação, tá bom? Que eu deixei. Vamos para o caso 1. Pessoal, eu escrevi caso 1 aqui só para diferenciar, tá? É bem curto mesmo a aula. Eu fiz isso já com intenção mesmo, para não cansar ninguém que esteja assistindo.
Então eu quero algo que seja rápido e simples para entendimento, tá? Então, caso 1, o crime deixa de existir, ok? Que é o abolício criminis. Então vamos fazer um exemplo aqui, o caso 1. Em 2005, olha, isso aqui até foi na aula anterior. Eu acabei até falando na nossa aula anterior aqui, ó, do adultério. Em 2005, o crime de adultério foi retirado do Código Penal, porque até meados de 2005, adultério era crime. Caso alguém não saiba disso, tá bom? Fica aí a curiosidade, digamos assim. Adultério já foi crime no Brasil. Então, olha só. Em 2005, o crime de adultério foi retirado do Código Penal. Antes disso, uma pessoa poderia ser condenada por trair seu cônjuge. Então, aquela pessoa que era infiel poderia ir responder um processo crime e ser condenado por trair o cônjuge. Agora aqui, ó, antes dessa nova lei aqui, né, que retirou o crime de adultério do Código Penal. Antes da nova lei, quem traiu poderia ser punido, certo? Certo, porque era crime. Depois da nova lei, o crime deixou de existir e ninguém mais poderia ser condenado por isso. Quem já estava condenado teve sua pena extinta. Aí, como conclusão, esse é o exemplo perfeito do abolício criminis, tá? Porque abolício criminis é isso, ele vai abolir aquele crime, abolício criminis. Agora aqui, vamos fazer o seguinte, essa nova lei aqui, do adultério, é mais do que claro perceber que ela é uma lei, ela não é severa, é uma lei que é benéfica, tudo bem? É uma lei benéfica, porque aqui quem estava respondendo o crime deixa de responder. Quem estava preso vai ser solto e extingue a punibilidade, tá? Então isso aqui é uma lei benéfica que retroage pro réu. Que até aqui, ó, abolício crimes. E agora é o seguinte, e se a nova lei penal que for sancionada em nosso território nacional, e se essa nova lei penal for uma lei mais severa, como que fica a situação de quem está sendo condenado por essa lei, respondendo por essa lei? É o seguinte, agora, se a nova lei aumentar a pena ou transformar o comportamento legal em crime, o Código Penal protege os cidadãos dizendo que a nova lei só vale para frente, tá bom? Então, a lei mais severa, ela só vai valer a partir do momento que ela foi sancionada. Ela não vai retroagir. Mesmo que a pessoa esteja ainda respondendo pelo crime, que não foi condenada pelo crime, a nova lei, que é mais severa, não pode ser aplicada ao caso da pessoa que ainda esteja respondendo pelo crime. Só pode ser aplicada a partir do momento que ela foi sancionada para frente, tá? Agora aqui, ó, o caso 2. Aí tem a questão do aumento de pena, tá? Agora, nesse caso, seria o seguinte, se uma nova lei, a nova lei penal, ela não retira o crime no nosso Código Penal, mas no caso tem aumento, né? Como vai ficar essa questão? É o seguinte, no caso de aumento de pena, imagine que a pena para um determinado crime era de 5 anos de prisão, mas uma nova lei passa a prever 8 anos. Aí, deixei a pergunta aqui. Essa nova pena pode ser aplicada a quem já foi condenado? Resposta, claro que não. A pena só vale para quem cometeu o crime depois da mudança da lei, que é a mesma coisa que eu disse aqui, tá? Aí eu coloquei aqui resumo rápido. Se a nova lei for mais severa, não pode retroagir. Se a nova lei for mais branda, ou seja, benéfica, ela deve retroagir, tá bom? Porque isso daqui é obrigatório, tá? Então a lei, se ela for mais severa, ela não vai retroagir nunca. Mesmo que seja aumentando a lei,
E a questão aqui do... Isso, aumentando a lei, eu confundi aqui com a questão da abolição crimes, tá bom? Então, se ela for mais branda que a abolição crimes, ela vai retroagir sempre. Então, aqui, ó, se ela cria uma lei mais severa, só vai dali para frente. E se ela cria também a pena, aumento de pena, é só dali para frente, tudo bem? Sempre que for severa, não vai retroagir. Se for mais benéfica, vai retroagir. É assim que funciona. Agora aqui eu puxei as setinhas para fazer aqui, ó, a diferença entre abolício criminis e mudança de pena. Como que fica? Como que é essa diferença no caso? A diferença entre abolício criminis e mudança de pena. O abolício criminis, o que ele é? O abolício criminis significa dizer que o crime deixa de existir. Ou seja, os réus são beneficiados e as penas são extintas, tá bom? Que é no caso aí do adultério. Então os réus que foram presos, né, os condenados que já estavam presos, que estavam na fase da execução da pena, que já estavam cumprindo a pena, eles deixam a punibilidade deles é extinta e, consequentemente, eles são soltos, tá? E agora, no caso, mudança de pena. O crime continua existindo, mas a pena pode ser alterada. Nesse caso aqui, no caso, a pena só se a nova lei é mais benéfica, tá bom? Então aí retroage a pena para que a... Retroage a pena não. Retroage a lei para que a pena seja mais... que ela pode ser alterada no caso, se for benéfica ao réu. Agora aqui, ó, exemplo. Suponha que uma nova lei reduza a pena para tráfico de drogas. A pena menor pode ser aplicada retroativamente para beneficiar quem já foi condenado. Resumo. Se a nova lei ajuda o réu, ela vale para o passado. Se prejudica, vale só para o futuro. Aí eu já deixei aqui, ó, conclusão e reflexão final. Eu já deixei aqui anotado. Eu coloquei aqui, ó. Pessoal, hoje aprendemos que a lei penal não pode retroagir, a menos que seja para beneficiar o réu. Esse é o princípio fundamental do direito penal. Aí deixei aqui uma pergunta aqui apenas para pensar, né? Eu fiz uma pergunta no início do vídeo. E uma pergunta aqui: se um crime deixa de existir, você que me assiste, você acha que é justo que quem já foi condenado pelo aquele crime seja solto? Ou deveria cumprir a pena? Aí este é um tema que gera muito debates, tá? Mas uma coisa é certa: a lei penal busca sempre proteger os direitos fundamentais das pessoas. Eu gosto de escrever isso daqui e já deixar aqui também porque é algo para não esquecer pro vídeo, tá bom? E aí terminamos então aqui a nossa aula. Foi muito rápido, tá? Mas assim, o artigo 2º é bem rápido mesmo, o Código Penal em si é rápido, não é difícil de entender. E eu vou tentar trazer aqui o Código Penal inteiro, tá bom? Vai demorar? Vai, mas eu vou trazer. Agora eu vou colocar algumas perguntas aqui, beleza? Como eu fiz com o vídeo anterior. Já está aqui do lado. Eu estou puxando bem devagar aqui para não só para mostrar a resposta. São 4 questões que eu coloquei aqui, 4 ou 5, não lembro. Acho que são 5. As respostas também é só para não mostrar agora, mas as perguntas são simples, tá? Então tem aqui, ó, pergunta da CESP. Primeira pergunta: sobre a aplicação da lei penal no tempo, assinale a alternativa correta. Alternativa A: a lei penal sempre retroage, independentemente de prejudicar ou beneficiar o réu? B: a lei penal pode retroagir apenas quando for mais benéfica ao réu? C: a lei penal sempre se aplica a fatos anteriores à sua vigência? D:
A lei penal pode retroagir tanto para beneficiar quanto para prejudicar o réu? E agora? Tá difícil essa, hein? Bem, acredito aí que quem esteja assistindo o vídeo já sabe a resposta. Vamos lá. A resposta, com certeza não seria outra, né? É a letra B. A lei penal pode retroagir apenas quando for mais benéfica ao réu. A explicação. O princípio da irretroatividade da lei penal impede que uma lei mais severa afete fatos passados. No entanto, quando uma nova lei beneficia o réu, ela deve ser aplicada retroativamente. Isso está previsto no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal e no artigo 2º do Código Penal. Nossa, essa aula aqui eu lembro até hoje, o professor falando princípio da retroatividade penal e da irretroatividade penal. Lembro disso até hoje. E agora aqui eu marquei as que não estão corretas, tá? Porque só uma está correta, é claro, a B. E aí a A, C e D. Porque não estão corretas. A alternativa A está errado porque a lei não pode retroagir se for prejudicial ao réu. A C também está errado porque a lei penal não se aplica automaticamente a fatos passados. E D está errado porque a lei só retroage se for benéfica. Se for mais severa, não pode retroagir, tá? Vou voltar aqui e colocar outra questão agora. Acho que são 4 questões ou 5, não estou lembrado. Acho que são 5. Segunda questão. Se uma nova lei... Vamos lá, ó. Se uma nova lei revoga um crime previsto no Código Penal, os efeitos penais sobre condenados por esse crime são... Quando uma nova lei revoga, tá? Lembra aqui do exemplo do crime do adultério que eu falei. Então, se uma nova lei revoga um crime previsto no Código Penal, os efeitos penais sobre condenados por esse crime são mantidos, pois a lei nova só se aplica para a fatos futuros. B. Modificados, apenas para aqueles que ainda não cumpriram a pena. C. Eliminados, pois a nova lei extingue a punibilidade do crime anterior. E D. Reduzidos, mas sem extinguir a pena de quem já foi condenado. E agora, hein? É claro que você que me assiste já sabe a resposta. Vamos confirmar a resposta. A letra C, com certeza, né? Não seria outro. Eliminados, porque nós estamos falando aqui do abolício criminis. Então, C, eliminados, pois a nova lei extingue a punibilidade do crime anterior. Aqui é a explicação. Quando uma nova lei revoga um crime, ocorre o fenômeno da abolício criminis, previsto no artigo 2º do Código Penal. Isso significa que ninguém mais pode ser punido por aquele crime, e quem já foi condenado tem sua pena extinta. E vamos ver aqui por que as outras alternativas estão erradas. A alternativa A está errado, porque a nova lei pode sim afetar condenações passadas, se o crime for revogado. A B. A B está errado porque a mudança afeta todos, independentemente do cumprimento da pena. E a alternativa D está errado porque a pena não é apenas reduzida, mas totalmente extinta. Tá bom? Agora vamos para a terceira questão. No vídeo anterior, eu acho que eu coloquei... No vídeo anterior eu deixei 3 questões, se não me engano. Aqui eu coloquei mais 2, beleza? Só para tentar fixar um pouco essa questão. Então, questão número 3. Uma nova lei aumenta a pena mínima para um determinado crime. Olha só, aqui a nova lei está aumentando a pena, tá? Então, olha só, uma nova lei aumenta a pena mínima para um determinado crime. Essa nova pena pode ser aplicada a um réu que já foi condenado antes da mudança?
Aqui, ó, está dizendo que aumenta a pena, tá bom? Alternativa A, sim, pois a nova lei reflete a vontade do legislador. Alternativa B, sim, desde que o réu ainda esteja cumprindo a pena. Alternativa C, não, pois a nova lei não pode retroagir para prejudicar o réu. E a alternativa D, depende da decisão do juiz responsável pelo caso. Eu sei que você já sabe a resposta, vamos apenas confirmar. Então a resposta é a letra C. Não, pois a nova lei não pode retroagir para prejudicar o réu. É isso aí. Então, pessoal, lembrem-se, uma nova lei, ela nunca vai retroagir para prejudicar o réu, tá bom? Seja lá quem for o réu, quem seja o réu, independentemente de que crime ele cometeu, tá? Não interessa. A nova lei, sendo ela uma lei malus, que é uma lei que vai prejudicar o réu, ela não retroage. Isso daí chama-se princípio da irretroatividade penal, tá bom? Então a explicação. O princípio da irretroatividade da lei penal, ou penal, né, mais severa impede que uma lei aumente a punição para crimes cometidos antes de sua vigência. Isso significa que a nova pena, tá? Aqui, ó, a nova pena só pode ser aplicada para crimes cometidos depois da mudança na legislação, tá bom? E aqui que eu coloquei que as outras alternativas estão erradas, por quê? A está errado porque a vontade do legislador não pode violar princípios constitucionais, beleza? Lembrando que a Constituição Federal é a nossa carta maior, a nossa carta magna. E uma lei não pode ser inconstitucional, tá bom? E aí tem a questão do STF, que é o guardião da lei, beleza? Agora aqui, B. A alternativa B está errado, porque mesmo que o réu ainda esteja cumprindo a pena, a nova pena não pode ser aplicada. Por que não pode? Por causa do princípio da irretroatividade penal e porque é uma lei que prejudica o réu, tá bom? E a letra D está errado porque o juiz não pode decidir arbitrariamente, pois a regra da irretroatividade penal é obrigatória. Essa aqui é a terceira questão. Vamos para a quarta questão. Quarta questão da OAB. Sobre a aplicação da lei penal no tempo, assinala a alternativa incorreta, beleza, pessoal? Incorreta. Letra A. A lei penal mais benéfica pode ser aplicada a fatos ocorridos antes de sua vigência? Será que pode? E agora? É para encontrarmos a incorreta. B. Se uma lei nova... Opa, vamos lá. Se uma nova lei torna um ato criminoso, essa mudança não pode afetar fatos passados. C. A abolição crimes ocorre quando uma nova lei deixa de considerar uma conduta criminosa, extinguindo seus efeitos penais. D. A lei penal mais severa pode retroagir se o juiz entender que a punição anterior era branda. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos corrigir? Letra D. No caso, aqui, ó, que é incorreta, tá? Sobre a aplicação da lei penal no tempo. Letra D. A lei penal mais severa pode retroagir se o juiz entender que a punição anterior era branda. Tá bom? Explicação. Nenhum juiz pode fazer uma nova lei penal mais severa retroagir. A retroatividade penal mais gravosa é um princípio constitucional obrigatório. Agora aqui, ó, porque as outras estão erradas? Alternativa A
Opa, desculpe, porque estão corretas, né? A alternativa A está correta porque a lei penal mais benéfica pode retroagir para beneficiar réus. A alternativa B está correto porque a lei penal não pode criar crimes retroativamente. E a letra C está correto porque a abolício criminis extingue os efeitos penais do crime revogado. Agora, estou voltando para aqui para não aparecer outra resposta por enquanto. Alternativa 5. Suponha que um crime seja extinto por uma nova lei. Tá? Então aqui um crime foi extinto por uma nova lei. Além de cessar a possibilidade de novas condenações, o que acontece com as penas já aplicadas? Então ele quer saber aqui, se é uma nova lei, o que vai acontecer com as penas que já foram aplicadas. Vamos lá, alternativa A. São mantidas, pois a nova lei só se aplica a casos futuros? E agora? B. São reduzidas, mas sem isentar totalmente os condenados? C. São extintas, pois a nova lei faz com que a punição deixe de existir? D. São revistas pelo juiz, que pode decidir individualmente sobre cada caso. Então a letra C. São extintas, pois a nova lei faz com que a punição deixe de existir. Explicação. Vamos lá. Quando um crime é revogado, ocorre a abolício criminis, que extingue as penas já aplicadas. Isso significa que condenados pelo crime não precisam mais cumprir pena, pois o fato deixou de ser considerado crime. Agora, por que as outras estão erradas? A alternativa A está errado porque se um crime deixar de existir, a pena não pode ser mantida. A alternativa B está errada. Está errado porque as penas não são apenas reduzidas, mas totalmente anuladas. E a letra D está errado porque o juiz não pode decidir caso a caso, pois a extinção da punibilidade é automática quando ocorre a abolício crimes. Aí eu deixei aqui embaixo mais uma conclusão aqui, um reforço do caso, né? Então só para terminarmos de vez. Então, conclusão. Coloquei aqui, ó, as questões reforçam o entendimento do artigo 2º do Código Penal e sua aplicação prática, tá bom? Por isso que eu trago sempre o resumo da lei, que é bem curta e rápido de entender, e junto com as questões, tá? Ó, o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa protege os cidadãos contra punições retroativas. A abolício criminis extingue a punibilidade de crimes que deixaram de existir. Sempre que a lei penal beneficiar o réu, ela pode retroagir e ser aplicada a fatos passados. Isso aqui é o resumo, beleza? Foi tudo que nós falamos. Esse princípio aqui é muito importante, ó. O princípio da irretroatividade penal mais severa protege os cidadãos contra punições retroativas. Isso aqui faz todo sentido, porque é o seguinte: geralmente os processos demoram para ter um fim, para transitar em julgado, tá? Tem processos criminais que demoram anos, e às vezes até processo criminal que é coisa simples, mas demora. Então imagina que o réu está respondendo o processo. Ele está respondendo naquele ano X, que ele começou a responder, que está valendo a lei X. Então ele vai pegar X anos até X anos, entendeu? E aí, depois de algum tempo, sai uma nova lei, sabe? Então, essa nova lei não pode retroagir porque vai prejudicar muito o réu, prejudicaria muito, entendeu? Então o réu está esperando a ser condenado no máximo a 3 anos, mas ele vê que agora vai ser condenado no máximo a 10 anos, entendeu? Então isso aqui é para proteger sim o cidadão, tá bom?
E pessoal, muito obrigado pela sua presença. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do assunto, da matéria e das questões. E agradeço muito por você estar aqui. E nos vemos em breve. Até a próxima aula. Estarei trazendo aqui cada artigo do Código Penal. E também eu quero trazer alguns assuntos que envolvam o direito penal para que eu possa estar comentando com vocês e vocês possam estar comentando também alguma coisa, ensinando alguma coisa para mim, porque eu, de certa forma, que não vou dizer que estou ensinando vocês, mas estou aqui passando o meu aprendizado da forma que eu entendo, que eu estudo, então estou passando para vocês. Eu também quero aprender porque eu sou um eterno aprendiz. Então, caso vocês queiram deixar alguma coisa aí no comentário, se eu errei alguma coisa, sabe, se eu confundi alguma coisa, me digam, tá bom? Para que eu possa aprender e e não e não fazer mais isso. Então, peço desculpa por qualquer coisa. E é isso, pessoal. Beleza? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus, que é a base de tudo. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Kozak. Estou aqui para dizer que eu tenho um canal de gameplay onde eu posto diversos jogos. Se você gosta de game e quer se divertir um pouco, dar risada, cola lá no canal, beleza? Um abraço, Deus abençoe. Muito obrigado.